O chácara do tempo é o centro sutil que nos reconecta ao ritmo natural da existência. O tempo orgânico, circular e vivo, diferente do tempo linear que aprisiona. Ele nos lembra que tudo tem um momento certo de florescer, de amadurecer e se transformar. Quando esse chácara está em harmonia, vivemos em presença e alinhamento com o fluxo da vida. Jazz Borges é a nossa convidada do podcast Atmos dessa semana, educadora do ser, guardiã da terra e estudiosa das relações entre agroecologia e astrosofia. Seu trabalho une o tempo da natureza ao tempo da alma, inspirando uma nova consciência sobre o viver em equilíbrio com o planeta e com o próprio ritmo interior. Então, seja muito bem-vinda, Jess. É uma honra ter você aqui conosco novamente. E agora, para falar mais profundamente sobre o tempo. O que é o tempo? Como a gente se relaciona com o tempo e como a gente pode se perceber interagindo com tudo à nossa volta, integrando esse tempo. Quem quiser estudar um pouquinho mais profundamente sobre isso, eu já vou indicar aqui para estudar sobre o trabalho do Flamel, do Nicolas Flamel, que trouxe muitas percepções importantes para nós a respeito do tempo. Muitas delas, às vezes, um pouco maquiada ali pela perseguição da época, né? Mas para quem está estudando e buscando, vai ver muita referência ali. Né? Então, é muito importante a gente perceber como que a gente se relaciona com o tempo. Então, o tempo aqui em Planeta Terra, ele tem principalmente essa função, que é a gente encontrar nossa alma grupal, encontrar nossas afinidades, tanto pessoas afins, como um emprego afim, uma profissão afim com você, um talento afim com você, né? Então, a função do tempo aqui é costurar essas afinidades. Por isso que qualquer relação tóxica, seja com uma pessoa, com um ambiente, com uma profissão, é literalmente perda de tempo, porque o tempo está aí para que você costure as afinidades. Se você já percebeu que não é afim e está insistindo naquele ponto que a linha não entra, então é como se fosse literalmente essa perda de tempo. Né? Então, a primeira coisa que é legal a gente perceber é que o tempo ele tem essa função. Né? Todos nós, quando a gente chega aqui nesse planeta, a gente recebe um combustível. Da mesma forma que quando a gente respira nesse corpo de carne aqui, nesse uniforme, a gente recebe uma qualidade físico-química, né? Um oxigênio, um CO2, uma quantidade de nitrogênio, a gente recebe também uma qualidade quântica, um combustível, que tem a ver com aquele momento de planeta Terra, né? Aquele momento, aquele espaço que o tempo construiu, né? Ali. Lembra que lá naquela live a gente conversou sobre os 12 espaços, sobre o dodecaedro, as 12 forças da natureza que atuam aqui. E que quem que constrói esses 12 espaços? O tempo. Né? À medida que o tempo vai passando, que esses espaços vão sendo construídos, né? Então, nesse lugar, né, observando isso, a gente vê que a gente tem um combustível próprio, a gente tem um aprendizado específico, e assim, que é muito bem pensado, que a gente veio fazer para nós mesmos. Às vezes externaliza muito, tenho que fazer algo pelo mundo, mas é por você primeiro, né? E aí atuando com o seu combustível, automaticamente, consequentemente, já vai estar atuando de uma forma local ou global, dependendo do acesso que tiver no mundo. Então, pensando nisso, no seu combustível interno, quando a gente mais se afasta dele, que é a nossa essência, que é o nosso principal aprendizado, mais a gente vai ficando desenergizado. Então, a gente vai fazendo meio que tudo por obrigação mesmo. Né? Então, a pessoa, para ela, como é que eu me percebo se eu estou no limbo do desânimo do tempo? Observa isso. Será que eu estou fazendo tudo por obrigação? Tudo que eu faço é por obrigação? Não tenho vontade de nada? Vontade mesmo. De tipo assim, cara, tenho vontade, estou com vontade de fazer isso hoje. Aquele tesão, né, Jess? Isso, o tesão de viver aquele dia, de levantar da cama, né? Então, quanto mais a gente está distante das nossas energias, mais a gente convive com energias degenerativas, que não nos regeneram. Então, a gente fica num estado ali letárgico mesmo, sem receber energia. Então, vai ficando cada vez mais difícil. As pessoas que estão no limbo do desânimo do tempo, até a matéria sente, você vê que a pessoa fica enrijecida,
amargurado, aquela pessoa que tem uma cara de que só reclama, não precisa nem falar nada, né? Então, isso vai enrijecendo a gente, até a nossa matéria. Fica difícil dar um sorriso, tem que fazer um esforço para dar um sorriso, porque vai literalmente nos enrijecendo, nos paralisando. E ali você está no limbo do desânimo do tempo, né? Onde você está sem ânima, desanimado, né? Sem alma. E aí, essa é uma das formas que se tem. Muitos suicídios hoje em dia são causados pela vivência com o limbo do desânimo do tempo, que a pessoa ela vai ficando tão afastada de si, e nessa vivência desanimada, sem alma, o que resta a ela? Ela quer realmente desistir, né? Desistir de si. E existe a esfera animada do tempo, né? Que é onde a pessoa tem ânima, tem alma, né? Onde ela convive com energias regenerativas, onde ela se sente energizada e não cansada, onde ela tem vontade, tesão de fazer as coisas na vida dela. Não é porque, é porque é obrigação, eu tenho que ir lá. Não, eu quero, bora lá, eu quero fazer, né? Então, isso configura o limbo, a esfera animada do tempo. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar na nossa relação com o tempo é em qual dessas esferas a gente está vivenciando. Será que eu estou no limbo do desânimo do tempo? Será que eu estou vivendo uma relação tóxica com o próprio tempo? O que o tempo tem me entregue? O que eu tenho entregue para ele? Será que eu confio no tempo? E ele confia em mim? Como é que está essa relação? Então, a primeira coisa é a gente observar isso, né? E aí a gente vai perceber como é que está essa relação. E a partir daí, ir de encontro, né? A cada vez mais buscar a esfera animada do tempo, a buscar a essência da gente, né? E entender essa importância mesmo do tempo, de estudar o tempo, de conhecer o tempo, de ter uma relação mais direta com ele. Você vê como é que é importante o estudo. Antigamente não existiam as casas astrais, as encarnações elas aconteciam por magnetismo mesmo, assim, direto, não tinha muita assistência. Quem organizou tudo isso aí, de gente, vamos lá ajudar todo mundo, né? Fazer um acompanhamento, uma orientação para essas encarnações, uma das pessoas, né, foi a pessoa da Fraternidade Branca, mas Jesus foi muito responsável por isso, né, da Ordem de Melquisedeque, por organizar isso. E isso nos ajudou muito com relação ao tempo. Por quê? Porque agora, com essa organização, todas as encarnações são mais longas. Não é mais 40 anos, 45 anos. Já vive 80 anos, 90 anos, 100 anos. Por quê? Porque isso nos ajudou a perceber qual é o momento mais adequado, olha o tempo, em relação ao espaço. Qual o momento adequado, mais adequado para você chegar ao planeta Terra, para você receber estímulos de energia da natureza que estão lá, mais compatíveis com o seu aprendizado de alma, né? Ou seja, o seu momento evolutivo. Então, tudo isso nos ajudou muito com relação ao tempo. Tem a importância, né, de trazer esse estudo, de conhecer como é que se dá esses mecanismos, né? E daí, as duas principais esferas que se apresentam são assim. Mas daí tem os seus diferentes chakras e manifestações de acordo com a consciência de cada um, que tem a roda de Sansara, tem o chakra do tempo, né? Tem várias formas aí que ele se apresenta de acordo com a vivência, com a interação com ele, né? Que forma você se relaciona com ele? Uma coisa que eu trago também muito para as pessoas refletirem. O que é tempo livre para você? Né? O que é tempo livre para você? Tenta responder essa pergunta. Aí você fala, nossa, eu tenho pouco tempo livre. Por quê? O tempo te aprisiona? Você se sente preso por ele? Eu acho que tu trouxe uma questão bem importante, Jazz, dessa questão do tempo, que a gente geralmente vive muito em cronos, né? Que é esse tempo do relógio marcado. E é muito, para mim, muito simbólica a diferença quando a gente está realmente em algo que nos dá prazer, porque a gente entra em Kairos. Uhum. É aquele tempo que a gente nem vê passar. A diferença é quando algo alimenta a nossa alma e quando a gente faz algo porque é do sistema, né? Porque todo esse calendário que a gente tem, gregoriano, que foi imposto pela igreja, nos desconecta muito, né, da nossa essência, dos nossos ciclos naturais, né? O quanto a gente acaba tendo que viver dentro de um organismo, né, que é todo programado para controlar. Eu estava pensando muito que tu trouxe essa questão da ânima, né? E a ânima é muito a nossa parte feminina. Então, e o feminino é nosso emocional.
A nossa sociedade incentiva super para a gente ser racional. E aí, o quanto a gente acaba adoecendo, a gente acaba se desconectando por isso, sabe? Então, acho que foi bem importante tu trazer isso, porque realmente tem uma morte muito forte do feminino. As próprias mulheres, né? Eu sinto que a gente enfrenta muito esse julgamento de termos que ser muito assertivas e ter características mais masculinas e mais racionais. E eu não sei vocês, mas eu me sufoco muito se eu começo a ser assim e perco um pouco esse lado instintivo, né? Então, o quanto foi interessante essa tua colocação e achei bem legal que tu trouxe uns conceitos de geometria sagrada, né? Que a gente, querendo ou não, a gente tem muito forte aqui, a gente tem as geometrias específicas que nos atraem para esse planeta conforme o nosso nível de consciência, né? Então, Uhum. se a gente está aqui, pessoal, tem um porquê muito forte, a gente acabou se sintonizando com tudo isso, né, Jess? Com certeza, pode ter certeza que está todo mundo no espaço mais adequado do universo que o tempo conseguiu te alocar. Então, quando a gente começa a reclamar, eu não queria ser sequestrado, queria que uma nave me buscasse, né? Muita gente fugindo da autorresponsabilidade entra nisso, mas saiba que você está no lugar mais adequadinho para você, né? Muita gente às vezes fala, não, mas eu não, eu tenho certeza que eu não queria estar em planeta Terra. Aí você pergunta, tá, mas o que que você queria da sua vida? O que que você quer? Ah, eu quero o que todo mundo quer, né? Então, o que que todo mundo quer? O que que você quer? Ah, eu quero ter uma estabilidade, quero ter uma família, quero ter uma casa, quero ter um carro, quero... Ué, minha filha, só em planeta Terra. Aonde que você vai ter casa, carro, né? Então, eu acho que você queria estar aqui sim, né? Então, a gente precisa observar muito a partir desse nosso querer. E isso que você trouxe aí é interessante porque essa coisa do calendário para fora faz com que a gente faça as coisas por obrigação. Então, o que é que isso acontece? Você só vive o tempo de fora. E o seu tempo de dentro? Essa é a diferença da relatividade do tempo aí que tu trouxe. Ah, faz uma coisa que tu gosta, passa rápido, quando não, passa lento. É porque você está ou não vivenciando o seu tempo de dentro, né? E essa questão dos calendários também foi uma manipulação global aí, né, para nos mecanizar. Porque sim, gente, existem seres encarnados, amparados por seres desencarnados, tanto na luz quanto na escuridão, na sombra. E tem uma parcela de uma galera que não quer o processo de humanização, ou seja, não quer que os animais racionais se tornem humanos, né? Nós temos essa amplitude energética aqui. Por quê? Porque precisam de escravos consumistas. E quanto mais humano a gente vai se tornando, menos a gente vai querendo acumular, porque a gente entende que a abundância é partilha. Então, vai fazendo menos sentido o acúmulo, o consumo, e aí eles vão perdendo os seus escravos, né, que geram as densidades que possibilitam que eles aqui estejam. Então, nesse sentido, existe esse lugar, né? E aí, a instalação do calendário mesmo foi obra dessa galera. Esse conhecimento todo aqui que a gente está conversando aqui, gente, era de conhecimento público, tá? Todo mundo sabia. Mas foi queimado na Biblioteca de Alexandria, foi queimado tudo lá no Egito, as coisas, pela Inquisição, da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que tinha muito medo do conhecimento, né? Então, por quê? Porque conhecimento humaniza, e não é interessante para eles formar seres humanos. Então, trouxeram também o calendário. E os calendários, eles nos afastaram da natureza, porque antes era oráculo, né? Não era calendário, era oráculo. E aí, como é que era? Começou-se a ler o tempo, né? Perceber que tem um tempo, que passa o tempo, e ter uma relação com o tempo por causa da relação com a natureza. Então, para eu saber o momento que vai estar mais quente, mais frio, que eu tenho que estocar uma comida, ou que eu, né? Isso lá no início. Como é que se dá a relação no momento que eu planto, ou que vai chover, ou que tem incêndios naturais, ou que para conseguir realmente lidar com o ambiente. Depois da agricultura, da domesticação das plantas, mais ainda da domesticação dos animais. Por quê? Para poder acompanhar de forma inteligente os ciclos do planeta e fazer as produções de interesse humano com aquilo ali. Ah, é verão, vamos plantar isso. Ó, inverno, essas plantas não dá, tem que ser aquelas ali. Começou-se a observar a natureza por isso, né? Ou seja, relacionado aos ciclos naturais, outono, inverno, primavera, relacionado aos momentos de aprendizado de cada estação, né? Hoje em dia não tem isso mais não. Você vê alguém se recolhendo no inverno, é capitalismo. Não existe isso não. É segunda, sexta, é 6 por 1. Não importa se é janeiro, fevereiro, primeiro tempo da Terra, segundo, sei nem o que é isso, né? Ou seja, mecanizou-se o tempo.
A gente perdeu com os calendários, hoje em dia, para a maioria das pessoas, o calendário é só uma agenda que marca obrigações, que marca os compromissos. Não tem-se uma relação com a energia da natureza, né, em relação a isso. Então, é muito importante a gente observar como é que está se dando, né, esse lugar, essa relação dos calendários, como a gente trata o tempo, se ele é só mecânico, só que aí não vê a hora passar, ou seja, não vejo a qualidade de tempo, só a quantidade. E aí a pessoa que trabalha dessa forma consigo, ela não sabe definir prioridades, porque tudo é obrigação. Só o tempo de fora que define. O tempo de dentro dela não define nada, né? Porque talvez ela nem conheça como que é esse ritmo de tempo de dentro dela, né? Então fica só no externo, sempre por obrigação. E que tem aquela frase clássica de autodenúncia. Se você fala isso, observe, que é: não tenho tempo. Queria muito fazer isso, mas eu não tenho tempo. Então avalie, porque o tempo ninguém tem ou detém ele, ele está aí, né, para ser usado, utilizado, vivenciado. Como que eu vou saber para que eu uso ele? Prioridades. Aí você já vai na reflexão. Minha prioridade, ela está sendo definida por quê? É pelo meu querer? Porque se eu queria muito, quero muito verdadeiramente, e não tenho tempo, então quem está definindo minhas prioridades? A minha vivência única e rica e rara com o tempo em planeta Terra, né? Então a gente precisa olhar para isso, Que né? lindo isso, Jess. Tu sabe que tu estava falando sobre a agricultura, sobre toda essa transformação, e me veio muito o culto da deusa que existia na Suméria, né? Que era quando a terra e nós éramos conectados com essa energia feminina que era muito abundante. E depois teve toda essa transformação, e aí a gente acabou entrando muito nesse patriarcado, né? As calendas e toda essa cobrança de impostos e toda essa correria que a gente chama, né? E me veio também muito o Tzolk'in, né? Que é o sincronário das 13 luas, que nos conecta muito com a natureza, e foi um conhecimento que, entre aspas, se perdeu, né? Então, algumas pessoas vão acessando, a maioria das pessoas que eu, Stephanie, conheço já acessaram, mas se a gente for olhar um denominador comum, hoje não é tão difundido, né? E isso é tão rico e tão importante. Então, me veio muito esse lugar e também sobre esse relacionamento com o tempo, Jazz, e unindo com o que a Vicky falou. É interessante porque quando a gente está conectado com o tempo e esse tempo que vem de dentro da alma, as coisas elas têm uma tendência a fluir, né? É como esse rio que passa por dentro de nós, que vem de fora, mas está dentro, e tudo começa por sincronicidades a funcionar e a se interconectar de uma maneira muito mágica. Então, como, do teu ponto de vista, a gente consegue, para quem ainda não percebeu como funciona, perceber isso? E mais, como a gente consegue sentir, e é possível a gente entender se os caminhos estão abertos para a gente através do tempo ou se eles estão fechados? É possível comprimir. E como a gente percebe se está aberto ou se está fechado diante dessa narrativa? Pois então, é justamente avaliando essas perguntas que foram feitas até aqui. Você buscando refletir e ter uma resposta sincera, né, gente? Não trabalhar com dados de realidades reais. Se maquiar para si mesmo é muita infantilidade ainda. Então, pensando, respondendo essas perguntas, a gente vê, porque olha só, o que é caminho aberto? É esfera animada do tempo. O que é um caminho fechado? É o limbo do desânimo, né? Então, é observar como é que eu tô lidando com o tempo. Eu tô indo a favor ou contra ele? O meu, não só o tempo de fora, porque o tempo de fora é regido por muitas coisas, além das leis da natureza, de tudo, de cada momento de aprendizado do ano e tudo mais, né? É, tem todo esse sistema capitalista que a gente vive aí, toda essa pressão e todas as distrações que tem no planeta Terra envolvidas ali, né? Mas se você olha para o seu tempo interno, para o seu tempo de dentro, né, e observa isso, como é que você está lidando com o tempo, o que ele está te entregando. Se você sente que você está só, pô, tudo dá errado, poxa, eu sou azarado, todos esses rótulos de distração que justificam o seu confortinho no limbo do desânimo, né? Porque o que acontece? O que eu percebo?
eu faço muitos atendimentos da terapia do chakra do tempo, que é justamente isso, porque as pessoas querem abrir os caminhos, ou seja, ter uma vivência mais saudável com o tempo. Porque isso abre caminho, isso traz sincronicidade, isso traz encontrar aquela justamente a pessoa que você precisava, que eu não sei como que eu vou falar do nada no trânsito, na faixa de pedestre, a pessoa aparece, ainda te dá um bom dia, você percebe, oi! Você fala, caraca, eu não acredito, eu estava aqui pensando quem ia fazer para mim isso, e é você, eu não estava nem lembrando de você, agora que eu vi você, já resolvi. Então, tudo isso, quando a gente está caminhando, gente, a favor da vida que a gente veio viver, né, aqui, não de uma forma passiva, como se dá a ideia de destino. Essa coisa de destino é uma coisa de engessamento do tempo também pelas religiões, né? Então, claro, você tem uma direção para ir, mas o que que é o destino? O destino é você se colocar totalmente passivo durante essa direção, né? Tipo assim, só aceitar, não, eu aceito, é assim mesmo, a vida é assim, Deus quis, tudo que aconteceu, Deus quis. Não, mas não sei o que lá, foi lá, mataram, não sei, não, Deus quis. Não, mas meu marido me bate, não sei o que, não, é porque Deus quis. Né? Então, a pessoa ficar nessa fé cega, dessa passividade, e achar que ela é marionete da espiritualidade, marionete dos astros, não tem nenhuma escolha, ou seja, não compreende o processo de individuação, de autorresponsabilidade, de livre-arbítrio, né? Aí é destino. Aí a própria pessoa já está se engessando naquilo ali. Tudo que acontece, Deus quis, então eu vou indo. O tempo, a vida leva, e a pessoa totalmente passiva. Agora existe a destinação, que é você se dando uma ação em relação à sua direção, ao seu destino, né? Aí você pode sim escolher as suas direções, né? Caminhar com aquilo, ter consciência. Quanto mais estudo a gente tem, mais consciência a gente tem, né? Das escolhas que estamos fazendo em relação ao tempo, porque tudo é em relação ao tempo, né? Então, nesse sentido, observando. Será que eu estou remando quanto tempo? Lá em Goiás tem uma expressão, né? Você sente que você está remando doce de leite, né? Ou seja, rema, rema, o tentadura e não sai do lugar, e engata a colher e gruda, né? Então, você está no limbo do desânimo, ou seja, você está com o seu caminho fechado. Eu tenho uma sensação que eu senti de trazer para as pessoas sobre isso que tu tá falando, né? De remar contra o tempo e de estar nesse estado de não rendição desse aprendizado de alma, é quando a gente sente que a gente está morrendo. Quando a gente sente que a gente está morrendo em vida e as coisas começam a dar errado e esses alinhamentos se tornam grandes desalinhamentos e a gente começa a sentir uma dor profunda e uma angústia, né? Observem isso. Isso é um dado de realidade, como a Jess fala, né? Esse é um caminho que nos revela que aquela alma, ela tá desalinhada, né? Mas para a gente seguir esse caminho de alma, é muito importante a gente estar sempre se percebendo. Quem sou eu nessa vida? O que que o meu corpo comunica, né? E como eu sinto a vida. Quando eu sinto a vida, e eu percebo todos esses desafios se manifestando. Talvez você não esteja na alma, você esteja no cabeção, você esteja na mente, você esteja sendo engolido pelos pensamentos e também pelo inconsciente coletivo. Então, se observem muito desse lugar. Quem sou eu experimentando, agora eu entendi esse conceito, este tempo, que é essa vida. Então, esse alinhamento ele é muito interessante. Como a gente sabe que a gente não está no tempo certo? Quando a gente sente que a gente está perdendo vida, perdendo saúde, com esses relacionamentos que às vezes nos trazem um lugar de peso, com um trabalho que às vezes nos coloca num lugar de extremo desafio e desconforto. Esse é um grande sinal para a gente voltar e tomar consciência, né? Desligar o piloto automático e sentir a vida. Exatamente. Eu acho que a Jess trouxe uma coisa, só que ela trouxe duas vezes e que eu achei extremamente importante, que é sobre o conhecimento, né? O conhecimento nos liberta. E hoje em dia a gente tem acesso a tanto conhecimento que até filtrar esse conhecimento é necessário, né? Mas o quanto também é uma dádiva, porque por muito tempo a gente ficou muito direcionado com o que queriam nos apresentar, e eu acho que a gente vivia muito no estado de sobrevivência. Tu comentou lá no começo sobre a questão da idade, né? As pessoas faleciam próximo aos 30 anos, tanto que a gente ainda tem na nossa sociedade enraizado esse conceito de 30 anos. Poxa, gente, 30 anos não é nem metade da nossa vida, a pessoa já ser velha.
entendeu? O quanto a gente ainda tem muito tempo para viver e para fazer dessa vida, eu não diria o tempo, né, como eu comentei, do Cronos, não, mas o tempo do Kairos, de viver com a essência. Eu acho que foi muito isso que a Esther trouxe, né? De viver em essência, o que tu quer levar dessa encarnação quando tu chegar do outro lado, sabe? Tu vai olhar para trás e todas essas responsabilidades e disciplina que tu teve, isso realmente vai tocar na tua alma? Grandes chances que não, né? De viver em essência mesmo. Exatamente, e é bem isso que você falou, sabe? A juventude é isso. O que que é jovialidade? Eu quero ficar jovem, quero que minha pele fique jovem, quero que minha alma fique jovem. Tem uma relação saudável com o tempo. Isso nos rejuvenesce, né? E a relação tóxica do tempo nos envelhece. Aí vem essa pessoa de 30 anos aí que se sente uma idosa. Por quê? Porque ela está tão longe da essência dela que parece que já passou 90 de encarnação e só passou 30, né? Por quê? Porque o tempo está passando arrastado, porque está no limbo do desânimo, né? A Esther também trouxe uma coisa muito interessante ali, que essa sensação de morte é justamente isso, exatamente isso. Você sente assim, cara, eu tô morto em vida, sabe? Tô morto, porque não tenho vontade de nada, tudo para mim é morno, é uma obrigação, né? E é exatamente a sensação. Sabe por que que acontece isso? Quando a gente desiste de um querer nosso, mas é assim, um querer real, não é só assim, ah, eu queria comer pamonha hoje e não comi. Não, não é isso. É um querer de alma, assim, que você desistiu por algum motivo. Porque seu pai não quis, seu marido, sua mãe, a sociedade, geralmente é isso, ou a religião, por uma cobrança externa. Você foi lá e desistiu, né? O que que isso acontece? Acontece um desacoplamento mesmo do perispírito. Só que mantém-se o cordão umbilical etérico. Por isso não é um desencarne. É como se fosse. Só que o seu espírito continua acoplado a você. Só que não é em você, fora de você, né? Então ele vai ficando aqui do ladinho. Quanto mais distante, mais longe ele vai ficando. Literalmente, fisicamente, ele vai se distanciando de você. Então você vai parando de receber as energias que te animam, a eletricidade, né? O espírito ali, a energia espiritual é a eletricidade. A partir do momento que sai aqui, desligou, acabou. É igual você tirou da tomada ali um negócio, né? Só que nós não somos eletrodomésticos. Não deveríamos ser. Somos eletromagnéticos, que estão na distração do planeta Terra aí, tentando ser eletrodomesticados. Vamos ver se a gente vai permitir ou não. Muita gente está permitindo, outros não. Vamos ver enquanto humanidade, se a gente vai se permitir virar biomecânico, se virar eletrodoméstico, ou não. Ou se a gente vai continuar lutando pela construção do ser humano para todos, né? Então é muito importante trazer isso. Então a pessoa acontece isso com ela, ela fica ali, por isso que ela se sente desenergizada, é como se fosse um desencarne. Só que como o cordão umbilical etérico está ali, o corpo continua animado. Mas é como se o espírito da pessoa não tivesse, literalmente. Por isso ela se sente assim, morta, desanimada. E é possível transformar, gente. Sabe? Que as pessoas falam assim, ah, Jess, se eu me pegar no limbo do desânimo, o que que eu faço? A maioria das pessoas que vêm fazer os estudos comigo se percebe ali, e muita gente, infelizmente, quando percebe o tanto de coisa na vida dela que ela vai ter que mudar para poder caminhar para o limbo animado, ou seja, casei com uma pessoa que eu não queria, estou numa carreira de emprego aí há 20, 30 anos, à espera da minha aposentadoria, do negócio que eu não queria. Fiz não sei o que, tudo que minha mãe mandou, que era totalmente diferente do que eu que gostaria, que eu não queria. Isso me levou a morar numa cidade, num estado, num país que eu não gosto, não me identifico, que eu não queria. Tá vendo tanto de coisa? Então, quando a pessoa percebe isso, tem que ter muita força mesmo e coragem e alto amor, porque o redor vai dificultar. Você virar e falar, olha, eu quero me separar, falar para o seu chefe, eu quero me demitir. Ou para você mesmo, que tá, muita gente às vezes fica no emprego muito tempo esperando só a aposentadoria. Isso é uma grande prisão de limbo. Uma grande prisão que a geração dos nossos pais e avós botou, que viveu muito assim e tentou enfiar em nós, né? A tal da aposentadoria. Não, mas o seu emprego garante uma aposentadoria. Minha família mesmo é louca com a tal da aposentadoria. E eu sou autônoma, né? Assim, de todas formas. Então, não sei como é que vai ser. Quando chegar lá, eu vou ver. Para mim, a vida é assim: eu trabalho e, em consequência do meu trabalho, eu recebo dinheiro, né? Não trabalhou, não tem dinheiro. Não sei, ainda não sei como é isso aí de fazer uma reserva.
para o final, nem sei se vai chegar esse final. Então, às vezes, as pessoas ficam tão presas a lá na frente e tem toda uma vida aprisionada. E aí, quando chega lá, resolve estudar, percebe que se aprisionou a vida inteira. E a coragem de se libertar, né? Tem que ter muita atitude. E aí é nessa hora que a maioria das pessoas desiste e se conforma com o limbo do desânimo e fica vibrando na lua. Porque se a gente for observar, quem é que constrói esses espaços aí, nos ajuda a magnetizar? É o Sol e a Lua. O Sol, todo dia, ele está aí, né? Ele vem, faz o trabalho dele e passa para o outro hemisfério e vai fazer o trabalho dele lá. A energia do dia que as plantas têm, que o mundo tem, que o solo, nós, tudo tem, é o Sol daquele dia. E amanhã? Amanhã, se não vir outro Sol, fudeu, porque nós usamos a energia do Sol todinha de ontem. Então, é a confiança do próximo Sol que virá. Sol é presença. Quando o Sol passa de um hemisfério, vai para o outro, quem é que aparece? A Lua. Ou seja, ela vem recolhendo toda a energia que não foi utilizada que o Sol deixou. Ela reflete a luz do Sol. Ou seja, ela meio que recicla o lixo cósmico, né? Pega o lixo cósmico e entrega para nós novamente, né? Na Lua. Então, a Lua é a luz do dia que passou. Já passou. Por isso ela vibra muito no passado, né? Então, se você tem uma desistência, vamos supor assim, quando eu tinha 20 anos eu queria ser dançarino e eu desisti, porque não dava dinheiro, sei lá, desisti. Até hoje você está vibrando aquele dia, você está vibrando a lua daquele dia, né? Não importa o dia que foi, quando a gente tem uma grande desistência. Agora, quando a gente está na presença do nosso querer, a gente está vibrando no sol, né? Está vibrando naquele agora. Então, a própria dinâmica de planeta Terra nos ensina isso de várias formas, né? A começar pelos nossos astros, nos dando essa oportunidade de reciclagem. Então, é importante a gente observar, estou vibrando vibrar no passado, vibrar na Lua, é vibrar em Lilith? É ilusão? Por que a Lilith é associada à Lua? Né? Que você está vibrando ali numa ilusão, numa coisa que já passou, já foi, numa suposição, né? Então, a importância de trazer a força do Sol, da presença, do iluminar, do agora, né? De viver a vida que você tem para viver. Como é que eu vou fazer isso? Como que é o termômetro? O seu querer. Toda a sua programação encarnatória está no seu chakra básico. Você precisa dar ouvidos. Qual que é a energia que está circulando mais ou menos ali no chakra básico? Kundalini. Sua energia sexual, sua energia criativa. Se você não mobiliza ela, como é que você vai ativar de alguma forma a sua programação encarnatória? A sua essência, descobrir isso e ativar, né? Então, precisa estar em movimento, com o seu querer, com a sua criatividade, com a sua confiança. Chakra básico, o que é básico para você? Você sabe responder isso? Isso é uma pergunta básica para você entender um pouquinho da sua relação com o tempo. O que é básico? Não, isso aqui é básico na minha vida. Então, está lá no seu chakra básico. Por exemplo, para mim, tem muitas coisas que são básicas, música, conhecimento. Tem vezes que eu boto live, podcast para ouvir 30 vezes lá em casa o dia inteiro. Eu preciso estar nesse contato, né? Então, para mim, eu já entendi que isso é básico. Então, a minha Kundalini, a minha programação encarnatória vai começar a ser mobilizada para que eu a perceba e a materialize com essas coisas. Para mim. Sim, Para outra pessoa é Jess, outra coisa. isso é muito interessante, porque o que tu tá falando, e agora eu vou falar o extremo oposto, né? É o quanto a nossa energia se movimenta quando a gente faz aquilo que nos dá entusiasmo, né? Esse Deus interior, essa deusa interior. É justamente quando a gente encontra a pessoa do nada na rua e ela tem uma resposta, né? Eu já contei isso em alguns episódios de podcast. Eu encontrei o meu mestre da técnica que eu trabalho hoje, que é a geobiologia na rua. E a gente, quando se conectou, eu tinha visto ele na internet, eu sabia, ele é o meu mestre. E ele disse que trocou o caminho dele naquele dia, eu também, e a gente entendeu que esse cosmos, ele opera. Então, gente, prestem muito atenção. Mas o que a gente estava fazendo quando a gente se encontrou? Os dois estavam vindo de uma prática de atividade física.
Ou seja, estavam alimentando esse corpo, mente, espírito, fazendo coisas que se integram na prática que hoje a gente aplica. Então, isso é muito rico desse entusiasmo, porque eu também amo ouvir podcast, Jazz. E uma vez, uma certa feita, uma pessoa que tem muito contato comigo e que é muito querida me disse: Nossa, mas tu escuta muito podcast. E eu parei de ouvir para perceber como que ia ficar. Eu fiquei tão triste. E aí eu percebi, nossa, aqui eu tenho entusiasmo, eu preciso disso, não sou refém, porque consigo ficar sem, mas quando eu escuto, isso me eleva e todas as possibilidades a partir de mim surgem. A música também me movimenta, né? As músicas com as batidas entram num estado de meditação profunda. Então, observem, gente. Para alguns pode ser caminhar no parque, para outros pode ser rir com os amigos, para outros pode ser ler um livro. A Vicky adora ler livro, por exemplo. Eu sei que isso é uma prática que traz entusiasmo para ela, né? Mas sintam isso em vocês e deixem que essa vivência dessa alma toque, né? Toda essa profundidade do ser e aí vai movimentando esse tempo, porque as pessoas aparecem, as coisas saem da nossa vida, outras chegam com esses entusiasmos e essa elevação de frequência. Muito lindo isso, Jess, que tu trouxe também uma super consciência agora. E a sincronicidade é isso, gente. É você, sabe o que que é? Pegar as manhas da bordadura do tempo. É falar assim, que bordadura linda. O tempo, então, ele é costureiro. Entendi, né? Como é que ele está bordando a minha vida? Ou eu estou bordando a minha vida junto com ele? Ah, tá tudo um ponto por cima do outro. Eu tô tentando fazer uma costura aqui, outra ali, e já há 10 anos que eu tô aqui, né? E aí, às vezes, as pessoas usam o tempo, a quantidade de tempo, mesmo que ele esteja uma péssima qualidade, para justificar permanecer onde estão. Ah, não, mas eu sou casado tem 20 anos. Aí você pensa, pois então você tem 20 anos de vivência com esse elemento que você já viu que não é afim, e você vai ficar mais quanto? Mais 10, mais 20, mais quantas encarnações para você perceber e se libertar dessa dependência? Então, esse tempo, ele não é para justificar a permanência, pelo contrário, é para falar, cara, já tem 20 anos, meu, para ontem. Não é vou ficar porque tem 20 anos. É, meu Deus, tem 20 anos que estou aqui, não é afim comigo. Não estou falando que é ruim, que é péssimo, que é pior que eu, mas que não é afim, não é o meu bem perfeito. Né? Porque o tempo também nos ensina sobre o bem perfeito. Né? A gente conhecer o nosso bem perfeito e respeitar o bem perfeito das outras pessoas. O que é o bem perfeito? É o bem compatível com aquela pessoa. Porque às vezes, por exemplo, a gente vê muito na nossa família, né? Ah, não, meu filho tem que ser engenheiro, ou médico, ou pô, isso é um bem? É um bem, é bom querer que, né? Não, que bom, vai ser um médico, vai ser alguém que vai cuidar dos outros, vai ganhar um bom dinheiro. É um bem, a pessoa não está te desejando mal, está te desejando um bem. Mas aquele é o bem perfeito para você? Não. Eu, para mim, não. Deus me livre eu ter que abrir alguém na faca. Meu Deus, aquele ele não é bem para mim, né? Então, não é um bem perfeito para mim. Agora, se veio uma outra pessoa que fala, nossa, para mim é. Eu amo salvar as pessoas numa cama de cirurgia quando elas estão quase morrendo. Nossa, então que bom que tem você para fazer esse serviço, que é o seu bem perfeito, né? Então, a gente precisa também conversar com o tempo sobre isso. Qual é o meu bem perfeito? Né? Perguntar para ele, né? Não só o que é bem para mim, mas o meu bem perfeito. Eu quero o meu bem específico. Porque bem tem um monte de coisa que faz bem por aí e às vezes para mim eu não sinto que é tão assim, ou que combina. Ah, é legal, mas não sei. Não sinto aquela coisa, uau. O uau é o bem perfeito. Então a gente pode conversar muito com o tempo sobre isso, né? Trazer esses questionamentos que são muito importantes, né? Tu sabe, Jess, que eu estava pensando aqui no que tu tá trazendo. O meu conceito preferido, quando eu penso por que Deus nos criou, né, como seres humanos, é para experienciar de várias formas, cada um de um jeito. Eu vou experienciar minha vida, esse de outro, e nisso Deus vai estar experienciando o máximo possível. Mas isso só acontece quando a gente está ligado com a nossa essência. Se a gente acaba seguindo o mesmo padrão de sociedade, que fulano tem que fazer X, Y, Z, que não está alinhado conosco, o quanto a gente acaba se desconectando, inclusive, dessa fonte criadora, né? Então, o quanto é importante a gente vibrar em essência. Tem um caso pessoal muito forte relacionado ao tempo, que é a minha mãe. Minha mãe já é formada em odontologia, porém, ela foi no terapeuta, e nisso ela já tinha mais de 40 anos, que falou para ela o seguinte:
que ela era muito velha para fazer outra faculdade. E a minha mãe tentou passar para mim e para o meu irmão ela queria muito direito, né? Só que eu falei, mãe, e realmente eu acho, com todo respeito a quem for advogado, eu acho chato. Eu falei, mãe, não vai dar. O meu irmão até gostou e se formou em direito, mas comigo não rolou. E aí, a minha mãe, ela foi e ela estudou anos pro vestibular. E ela conseguiu passar. E eu sempre falo para ela o quanto eu tenho orgulho dela, sabe? Porque realmente, gente, pensa o que a gente vai levar daqui. Isso é muito mais importante do que o conceito de tempo. Então, sempre que eu vejo aquela história de pessoa que tem, poxa, 90 anos e está se formando, mas pensa o que ela vai levar dessa vida, sabe? Então, ao meu ver, é muito sobre isso esse episódio. E eu queria que, para encerrar, a Jess trouxesse para quem. Isso me chama muita atenção. Quem está preso nessa questão desse conceito que tu falou de samsara, sabe? Que tem essa dificuldade de desânimo. O que tu pode falar para uma pessoa assim, do tipo, bora, vamos lá. Olha, mana, olha, te falar que lindo, viu a história da tua mãe? E parabéns para ela que foi lá e realizou. E não existe isso assim, ó, é tarde demais. E também não deve existir a pressa. A pressa não pertence a nenhum tempo, né? E nem achar que passou, que já perdeu. Principalmente quem fala que acredita na eternidade do tempo. Se você verdadeiramente acredita, não é só uma informação mental para você, você realmente, com o seu comportamento, com sua vibração, você crê na eternidade do tempo, das almas, não é para estar com pressa, né? Não é para estar com pressa, senão não acredita, acha que acredita, mas não acredita, porque senão para que a pressa? É eterno. Eu tenho que estar mais presente possível aqui, não é pensando no depois, né? Então, isso é muito importante. E buscar o nosso querer, não importa quando. Não importa quando. Esse terapeuta aí, você sabia que ele ajudou muito a sua mãe? Sabe por quê? Porque ele botou ela para ser desafiada. É nessas horas que essas pessoas que são obstáculos na nossa vida que a gente acha, na verdade, elas estão, como diz assim, testando a força do nosso querer, nos ajudando a testar a força do nosso querer. Será que eu quero mesmo isso? Quando uma sociedade inteira fala, não, vai dar errado, isso é ruim, você vai se dar mal, e você mesmo assim fala, não, mas eu vou porque eu quero, você testa e prova, experimenta para você mesmo a força do seu querer. Isso dá um grande prazer. Ó, todo mundo foi contra mim e eu vim e eu tô aqui, que delícia, né? Então, assim, por quê? Porque isso não é porque você venceu o que os outros falaram, não. Isso é a força do seu querer se manifestando. Tive vários obstáculos e eu fui com tudo, e eu tô aqui, né? E eu tenho, sei lá, 50 anos e tô entrando na faculdade, sabe? E eu achava que eu estava perdida porque eu tive filho, porque eu fui mãe cedo, porque minha mãe não quis, porque a sociedade, porque não sei o quê. E agora não tem motivo de chuva, porque choveu, porque fez sol. Eu quero, eu vou dar o meu jeito. E fazer. Isso dá uma grande satisfação. É uma grande satisfação. Então, meu conselho, assim, que fica, né, seguir o exemplo aí da tua mãe, né, de é, dar ouvidos, dar ouvidos para o seu querer. Claro, no filtro da ética. Também não é assim, eu quero explodir o mundo, então eu vou dar voz para o meu querer, vou sair tacando bomba. Não, como é o seu querer? Pensando no seu querer pessoal para você e o efeito dele no mundo. É importante, né? Essa pergunta que tu fez aí é boa, da roda de Sansara. Como que a gente faz, Jéssica, para sair, né? Então a gente pode acessar o chakra do tempo, que é o que nos aproximar da nossa essência, descobrir quais são os nossos combustíveis, com o conhecimento mesmo, com a mente. Fazer amizade com a mente. Ao invés de botar ela de vilã, cala a boca, tudo errado, não. Ferramenta de individuação, vamos fazer amizade, né? E aí faz amizade com ela, a partir do conhecimento, né? Então, os mapas do chakra do tempo ajudam muito a gente a perceber, conhecer quais são nossos combustíveis, não só aquele lá que a gente nasceu, mas qual está operando em mim agora, né? Para poder ter força de perceber essa essência e ter força de caminhar em direção a ela, sabendo quais combustíveis você tem e direcionando isso, né? Agora, para sair mesmo, sair de planeta Terra, né? E em outras, continuar a caminhada com o tempo em outros espaços, né? Que não aqui de planeta Terra, porque é o tempo é que vai criando os espaços, né?
Então, para isso, o que que precisa? O que que eu tenho que fazer, meu Deus, para sair daqui? Né? Então, são duas coisas só. Primeira coisa, construir um corpo perispiritual ético, simples. Segunda coisa, construir um corpo espiritual independente. Só. Então, o que que é um corpo espiritual independente? Porque para ficar nos planos imateriais, não é só ser bonzinho ou ser malzinho. Tem a ver com independência. Você precisa saber se locomover, andar, respirar. Tem gente que está aqui que não sabe respirar. Às vezes você fala para a pessoa assim, puxa uma respiração profunda. Você vê que a pessoa não sabe, não conhece o próprio diafragma, respiração de barriga, de peito, não sabe manejar o ar em si. E também está aqui para isso. Os nossos órgãos nos ensinam muita coisa. Saber lapidar nossa fala. Lá a gente não tem boca para falar, a gente tem chakra laríngeo, né? Então tem que saber lidar com o seu chakra laríngeo, né? Saber caminhar, saber se locomover, saber se nutrir de coisas não materiais, porque lá não vai ter pãozinho, chocolate, maçãzinha, Coca-Cola, né? Roupinha para consumir, para se sentir maravilhosa, e essas coisas que podem nos nutrir aqui em termos de matéria, tem que saber se nutrir também de outras formas imateriais, que senão vai ficar desnutrido lá, respirando por aparelho, e pode precisar de uma encarnação compulsória, que são esses tipos de encarnação que a pessoa necessariamente não escolhe por um aprendizado. Eu quero ir ao planeta Terra trabalhar isso, mas por uma condição de não conseguir permanecer no plano espiritual. Só que ninguém é obrigado. Não tem nenhum mentor que pega e enfia a pessoa no útero de alguém. Não é assim. A própria pessoa vai percebendo a condição dela. Olha, eu tô fraco, olha, eu não tô conseguindo. E os mentores vão falando, olha, você não tá conseguindo se adaptar aqui. Então eu quero ir para outra colônia. Então vai para outra colônia. Chega lá, não tô conseguindo me adaptar. E isso tem muito a ver também com o nosso comportamento, com a nossa ética. Se você chegar lá achando que você é diferente dos outros e merece um tratamento especial por isso, não vai se adaptar. Porque ninguém lá vai achar que tem que te agradar e ficar fazendo suas vontades do seu ego. Então você já não vai se adaptar. E aí já começa a ficar difícil, porque aí nada te nutre, nenhuma conversa, nenhuma relação, tudo errado. O julgamento. Não, fulano tá aqui. Não, mas ele é de religião tal, ele não pode estar aqui, ele tem que estar no inferno. Não é possível que ele tá aqui. Ou então, aquele fulano ali fez muito mal. Ele foi meu assassino. Ele não merece ser salvo, ele não merece. Eu que mereço. Então, se começa muito essa segregação de julgamento, já não se adequa. Então, tem tudo isso, sabe? Então, para sair realmente daqui, não só do mecanismo da roda, que é a repetição de samsara, que fica repetindo a situação, para entrar no chakra do tempo, ainda em encarnação, ou seja, a espiral, né? Não é só um círculo que roda, ele é a espiral. Então, você pode até passar aquela situação de novo, mas não é da mesma forma. Ela vai ascendendo, ou seja, afunilando, sutilizando o aprendizado. Então, ele vai ficando mais fino, né? Mesmo que seja aquele mesmo aprendizado. E sair desses mecanismos mesmo para ascender, né? O que é ascensão? É você conseguir se manter com constância, não tem certificado de garantia. Todo dia tem que se colocar, toda hora, todo agora, na esfera animada do tempo, presente na sua essência, se sentindo energizado, ancorando a polaridade positiva dos elementos, porque você vai estar trabalhando seu potencial, né? A terra positiva, a terra negativa é o poder. Então, ali, com o potencial, você convida o amor, que é a água positiva, a negativa é o desamor, convida a justiça, que é o fogo positivo, negativa é a injustiça, e o ar, a compreensão. Então, você ancora a polaridade positiva dos elementos em você, na sua vibração, no seu comportamento. Isso é ascender. E é um processo que só tem começo, não tem fim. Começa a sua ascensão e vai eternamente. Olha o tempo, né? Um aprendizado eterno, sem fim. Não tem fim. Né? Para a nossa consciência, às vezes, é difícil lidar com a eternidade. Então, para isso, é construir um corpo ético, um corpo espiritual ético e independente. E a ética traz independência, porque traz maturidade. Quando a gente é imaturo, a gente ainda depende muito dos outros. E as pessoas que se acham mais independentes, né? Mas você vê que aquela pessoa ela ainda depende muito da tolerância dos outros, da paciência dos outros, né? Que é pessoas, às vezes, que trazem uma certa arrogância, né? E aí você pensa assim,
para ficar tudo bem no ambiente, todo mundo tem que ficar tendo paciência, compreensão com aquela pessoa, porque senão é caos. Se todo mundo for falar a real, é falar, vai catar coquinho e tá pensando que é quem, né? E já enfrenta de igual para igual, de instinto para instinto, né? Então a pessoa fica muito dependente dos outros, da compreensão, dependendo que o outro entenda ela. Quanto mais independente a gente é, entendeu? É num nível mais sutil de comportamento, não é só independência financeira, dependência emocional, essas gerais, né, que a gente costuma. É uma independência assim, sabe? Uma independência que você sabe conviver no coletivo, você não fica dependendo que os outros te entendam toda hora. Aquela prece, né? Prefiro perdoar que ser perdoado, amar que ser amado, pois é dando que ser. Essa coisa. Né? Não precisa ficar dependendo de ser amado, dependendo de ser perdoado, dependendo de. Não, pelo contrário, consigo entregar isso. E não fico dependendo disso para me sentir bem, para minha evolução, para. Né? Então, ou seja, independência. Né? Então, essas duas principais caminhos aí para a gente construir é na vivência, gente, é no dia a dia, é no todo dia, é na família, no trabalho. Cada segundo a gente tem oportunidade de observar e melhorar a nossa relação com o tempo, que aí melhora a nossa relação com a gente mesmo, com o mundo, com a vida, né?